Bem-vindo! É com o maior prazer que o recebemos na primeira aula desse curso. Temos certeza que o conteúdo da lição acrescentará novas informações ao seu saber pessoal. Leia com muita atenção este aviso. Curso de Onirologia Holística, Interpretação de Sonhos. Lição 1. O sonho é um aviso. Tópicos da lição 1. Introdução, sonho, descobertas e revelações, revelações e sonhos, Artemidoro, analista grego do século II, sonhos históricos, pesquisa curiosa, Oniropraxis, Oniropraxis 1, Cérebro e cerebelo, bibliografia geral, veja na próxima lição. Você que está começando este curso sobre sonhos, deve saber que é um tema muito interessante. O tema sonho vem intrigando a todos os seres humanos, desde que o mundo é mundo, abundante literatura enfocando o assunto. Porém, vamos começar os nossos estudos fazendo a seguinte pergunta. Você dorme? Claro que a resposta vai ser sim, mas ampliamos a pergunta. Quando você dorme, você sonha? Bem, nem todos vão dar resposta positiva. Dizem os neurologistas, psicólogos, cronobiólogos e tantos outros pesquisadores que todas as pessoas sonham. Mas, na verdade, todas as pessoas sonham. A diferença é que elas não se recordam. Mas esse tópico nós vamos enfocar no decorrer da lição. Sonhos, descobertas e revelações. Você precisa saber que os sonhos não são fantasias em qualquer aplicação. Os sonhos se revestem de uma manifestação que às vezes nos trazem soluções e revelações as quais não conseguimos encontrar acordados. Vamos citar aqui alguns casos. Caso de Elias Howe, que foi o inventor americano que descobriu o processo mecânico de coser, de costurar. E ele teve essa experiência, essa percepção, esse insight num sonho. É bem interessante você ler a respeito da experiência dele. Outro também é Kekulé. Assim, foi um químico alemão que descobriu a fórmula estrutural do benzeno. É um composto químico, né? E ele teve essa percepção nos sonhos. Também um outro caso bem interessante é de Dunn, que foi um aviador pioneiro e engenheiro aeronáutico inglês. Também teve uma experiência bem interessante sobre os sonhos, no caso de uma erupção de um vulcão. Vale a pena ler esse texto também. Champy-Meslay, que foi um ator francês, esse é um caso bem interessante, ator francês do século XVII. E certa vez ele sonhou que viu a sua mãe, que já era falecida, acenar-lhe com entusiasmo. Pressentiu que a cena na qual aparecia sua mãe era, na verdade, um anúncio de sua própria morte. Assim, comunicou aos amigos o fato e providenciou e pagou prontamente a sua própria missa fúnebre. No final da missa, ao sair da igreja, caiu morto. Bom, espero que você não tenha um sonho desse, obviamente, né? Napoleão também teve um sonho, sonhou com um gato negro correndo atrás do seu exército. Esse animal colocava suas tropas em desordem, precisamente antes da famosa Batalha de Waterloo, na qual foi copiosamente derrotado. Lincoln também, Abraham Lincoln também teve as suas experiências relacionadas com sonhos. O arquiduque Francisco. Vale a pena também ler esse trecho aqui sobre o arquiduque
Francisco. Então, os sonhos revelam, como nós vimos aí alguns exemplos, o sonho são revelações e sonhos. Então, os sonhos revelam algo, mas é preciso entender, e não é nada novo. Há um livro escrito em papiro, datado de 1300 a.C., no qual explicava o significado dos sonhos, ou seja, os egípcios já tinham documento já de séculos e séculos atrás. Os gregos também foram sérios investigadores dos sonhos. Os filósofos gregos, inclusive Heráclito, Platão, Artemidoro e outros mais, falavam a respeito do sonho. Inclusive de Platão vale a pena destacar as palavras dele. Ele diz o seguinte: existe em cada um de nós, mesmo em alguns dos mais respeitáveis e considerados, uma multidão de desejos terríveis, ferozes e anárquicos, que, segundo parece, são revelados em nossos sonhos. O sonho revela quem o indivíduo é. Artemidoro foi um analista grego do século II, analista de sonhos. Ele teve uma considerável fama em sua época. E ele cita o seguinte, o próprio Artemidoro, né? Trata-se, em geral, de um sonho de mau presságio, porque significa a mesma coisa que nudez e prediz, na verdade, infelicidade repentina. É quando uma pessoa sonhava que raspava a cabeça. Veja bem que ele já fala isso já há muito tempo atrás. Sonhos históricos, aqui conta da velha Roma do César, no século I, que a filha de um senador teve um sonho, e com isso pressentiu certos acontecimentos. Fala também, nós citamos aqui Arquilau, é uma história curiosa, Arquilau, tetrarca da Palestina, também era um governador romano muito cruel, e também teve uma revelação de sonhos, interpretação de um sonho que ele teve por Simão, e o resultado não foi muito bom para Arquilau. Pesquisa curiosa também. Robert Nelson, em 1968, fundou o que ele chamou de Registro Central de Premonição. E ele, em Nova York, e ele coletou muitas informações, mais de 8.000 descrições de sonhos ele juntava, e entre as quais 48 ocorreram com espantosa semelhança aos fatos reais. É interessante essa descrição da época. E aqui nós temos o Oniropraxis, que vem a ser uma sessão especial que você encontrará em todas as edições. E nela ensinaremos uma série de exercícios especiais, completamente inofensivos, sem efeitos colaterais ou contraindicações, para que você possa recordar com clareza e objetividade as suas experiências oníricas. Busque praticar esses exercícios que você terá bons resultados. Aqui nós damos as orientações gerais de como você deverá fazer essas práticas. Elas devem ter continuidade. E aqui temos o Oniropraxis 1, que é o exercício 1. E aqui explicamos também vários dados interessantes, que durante o sono, o corpo astral, chamado alma, juntamente com o ego e consciência, ela escapa do corpo. E esta saída é necessária para que o corpo vital possa restaurar o corpo físico do desgaste e do cansaço psicofisiológico. E durante o sono, então, a alma astral, juntamente com a ego e consciência, escapa desse corpo físico. Repito isso porque isso é fundamental. E é nessa outra dimensão, que ocorrem os sonhos. E aqui nós fazemos uma relação entre o cérebro e o cerebelo. O cérebro, associado à parte consciente, digamos, e o cerebelo, a parte ligada aos sonhos. Entre a ligação dos dois, existem os chamados pedúnculos cerebelosos superiores, que tem uma ligação. Isso é uma ligação fisiológica do organismo. O cérebro seria o salão da consciência de vigília, quando estamos acordados. E o cerebelo, o salão da subconsciência. E aí é que está
o dado interessante sob o ponto de vista fisiológico. E aqui nós explicamos uma chave, ou seja, um exercício de retrocognição onírica. Explicamos passo a passo como você pode aprender a recordar os seus sonhos. Deverá ler com atenção, os tópicos são orientados passo a passo. Não vamos repetir tudo isso, porque você deverá lê-lo na lição e praticá-lo. E assim terá os seus resultados. Convém alertar que, ao despertar após uma noite de sonho, de sono normal e natural, não devemos nos mover. E aí tentar recordar os sonhos. Mas os demais dados você poderá encontrá-lo na própria lição. Apresentamos uma bibliografia com temas, ou com vários livros ligados, diretas ou indiretamente, aos sonhos. Se tiver interesse, poderá estudá-lo. Aqui nós colocamos livro de Artemidouro. Isso aqui é bem interessante, se você tem interesse, que citamos anteriormente. E há várias obras abordando vários aspectos, várias áreas que, se você tiver interesse, poderá ler ou pesquisar para saber mais sobre o tema. Aqui a bibliografia é muito vasta, abordando muitos temas, tanto livros em português como também em outros idiomas, mas a maioria está em português, você poderá pesquisá-lo. E por fim chegamos à última lâmina dessa lição, que é Veja na próxima lição. O que nós vamos estudar na próxima lição? A Bíblia e os sonhos, o livro de Daniel, que é um tratado de interpretação de sonhos, os sonhos de Nabucodonosor, os sonhos de Belzazar, a visão dos 4 animais simbólicos, como o profeta Daniel interpreta um sonho. Vamos ver sobre isso. Subconsciente e sonhos. Nos vemos na próxima aula. Até lá!